doutrina da eternidade. Às vezes nós temos irmãos com dúvidas sobre esses temas, né? Sobre a eternidade. Às vezes nós vemos também ensinamentos estranhos às Escrituras, sobre o que acontece depois da morte. O céu existe, o céu é um lugar, não é? O inferno, existe o inferno, né? Existe essa condenação ao inferno, existe um lugar intermediário para onde as pessoas vão, um lugar intermediário entre o céu e o inferno. Então, nós precisamos estar bem atentos ao que a Bíblia diz, para nós não cairmos em armadilhas. O que acontece depois da morte? O crente vai direto para os céus ou ele entra num estado de sonolência profunda? Como é que é a doutrina bíblica? Então, nós temos, às vezes, dúvidas, vemos crentes com dúvidas a respeito desses assuntos, ou eles são procurados por outras pessoas que não são crentes, não conhecem a palavra de Deus, que têm dúvidas também, porque há várias seitas, né, que trazem doutrinas estranhas com relação a essas questões importantes, e nós precisamos saber o que a Bíblia realmente diz para nós respondermos a essas questões. Nós não vamos correr, o estudo pode ser um pouco extenso, então nós vamos em porções menores. Eu acredito que os estudos anteriores nós acabamos despejando muito conteúdo, né, de uma vez só, mas nós vamos tentar ir mais devagar. Nós vamos começar, irmãos, com o texto de Gênesis, capítulo 2, versos 16 e 17. Gênesis 2, versículos 16 e 17, onde a palavra de Deus nos fala da seguinte maneira: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Senhor nosso Deus, aqui, ó Deus, nos reunimos com alegria para prestar o nosso culto ao Senhor. E, ó Deus, nós nos alegramos também, ó Deus, na Tua palavra, porque ela, ó Deus, de fato, alimenta as nossas almas, ela nos edifica, a Tua palavra nos orienta, Senhor. E nós pedimos, neste momento, que venha nos dar a instrução da Tua palavra, pela iluminação do Teu Santo Espírito. De modo, ó Deus, que possamos compreender, ó Deus, aquilo que a Tua palavra nos ensina, e não sejamos, ó Deus, enredados, ó Deus, pelos desvios criados pelos homens, ó Deus, que trazem, às vezes, aflição e desamparo àqueles, ó Pai, que não conhecem a verdade. Nós pedimos, ó Deus, que venha falar ao coração de cada um de nós, venha fortalecer ainda mais a nossa fé. É por isso que nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito obrigado, irmãos. Nós temos aqui no livro de Gênesis, do capítulo 1 e capítulo 2, o que nós vemos como uma explosão de vida. Deus está criando todas as coisas, por todos os lados, a vida. Vida em abundância, a riqueza, prosperidade. E o Senhor traz o homem para esse estado de bem-aventurança completa, que é o local onde ele mora, o jardim, conhecido como Jardim do Éden. E, de repente, nós temos uma palavra aqui, que é a palavra morte. Aqui no versículo 17, nós temos a palavra morte, e esse é um grande contraste. Não se fala sobre morte quando você está diante da árvore da vida, quando os homens criados à imagem e semelhança de Deus desfrutam de toda a bondade de Deus na sua criação, e tem ali ao seu acesso a árvore da vida. E esse homem pode viver nesse lugar para sempre, em plena comunhão com o Senhor. Mas há aqui uma lei que deve ser seguida. Deus coloca uma lei, uma regra apenas. E se o homem não obedecer esta regra, ele vai conhecer a morte. Interessante o contraste, irmãos, que nós temos aqui, é que Adão tem, por todo lado, ele tem vida. Por todo lado, há vida.
ele tem uma vida abundante. Ele tem uma vida que nenhum outro homem provou aqui nessa terra. Adão teve essa vida plena, abundante, não somente desfrutando de toda a bondade da criação de Deus, mas desfrutando de comunhão plena, total, absoluta com Deus, o que era o melhor de tudo. Aqui nós não vemos uma separação entre o homem e Deus. Aqui, antes desse versículo, nós não vemos nenhuma separação entre a criação dos céus e da terra e o plano celestial. O celestial e o terreno estão conectados. O homem terreno está conectado com o Deus eterno e goza de uma paz e de uma comunhão completa, sem nada que possa ser acrescentado. Então, há vida por todos os lados e uma possibilidade de morte, se ele desobedecer. Hoje, a morte por todos os lados e uma possibilidade de vida, se o homem crer. Se o homem se arrepender de seus pecados e crer. Então, o que vem a ser essa morte que Deus está propondo aqui? Ou seja, como consequência do pecado. Que tipo de morte é essa? Será que Deus está falando sobre extinção, aniquilação? Nós vamos ver aqui, meus irmãos, que a morte é tratada nas Escrituras muito mais no sentido de separação do que de extinção. Então, nós temos aqui como consequência do pecado a morte entrando no mundo, e há um aspecto espiritual e há um aspecto físico. O homem é matéria e é também espírito. E essa morte vai assolar o homem tanto espiritualmente quanto vai assolar também fisicamente. Espiritualmente, o homem está separado de Deus. E isso é morte. Isso é morte espiritual. Aquela comunhão que havia foi quebrada. Aquela comunhão plena. Aquela comunhão total, absoluta. Aquela harmonia plena entre o Criador e a criatura, isso foi quebrado. Então, a morte espiritual constitui o quê? Separação entre o Deus Santo e o homem pecador. Então, houve uma separação espiritual. E nós já nascemos nessa condição espiritual. Todos os homens já nascem nessa condição espiritual, separados de Deus, pecadores, propensos ao mal, separados da comunhão com Deus, destituídos dessa glória de Deus. O texto que melhor descreve essa situação da morte espiritual é o texto de Efésios, Efésios 2, do verso 1 até o verso 5. Quando nós lemos esse texto, Paulo faz uma descrição nada econômica, né? Ele não é nada brando nessa descrição que ele faz do estado espiritual dos homens, antes da sua fé em Jesus Cristo. E Paulo diz o seguinte em Efésios 2, de 1 a 5, e ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também nós andamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Ele está descrevendo a morte, o que é a morte espiritual. Éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Então, nós temos uma descrição aqui muito pesada do que é morte espiritual. A causa dessa morte são os pecados. Essa morte nos leva a andar segundo o príncipe das potestades do ar, o espírito que atua neste mundo, nos filhos da desobediência. Nós, nesse estado de morte espiritual, nós seguimos as inclinações da carne, fazemos a vontade da carne. As concupiscências que batalham na nossa mente sempre estão nos levando à derrota, nos levando a uma condição de filhos
da ira, e não filhos de Deus. E essa situação foi revertida pela misericórdia do Senhor. Versos 4 e 5, né? Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Então, a morte espiritual é esta separação entre o Deus Santo e o pecador. Não é uma extinção espiritual, mas uma separação. Então, este homem, espiritualmente aí separado de Deus, está na condição de morte, e se ele morre nesta situação, ele será separado de Deus em definitivo, por toda a eternidade, o que é chamado de segunda morte. Então, se o homem ele já nasce, né, já nasce morto espiritualmente, enquanto ele está vivo, ele tem condições de buscar em Jesus Cristo a reversão dessa situação. Ele pode ser vivificado, ele pode ser restaurado, a comunhão com Deus, reconciliado com Deus, trazido a esta comunhão com Deus por meio de Jesus Cristo. Mas caso esse homem não alcance em Jesus Cristo o perdão dos seus pecados, não busque a Cristo para a sua salvação, não busque a Jesus para a sua reconciliação com Deus, ele será separado definitivamente do Senhor, indo para um lugar chamado de inferno. Essa é a morte espiritual. E a morte física, o que é a morte física? A morte física é a separação entre o espírito e o corpo do homem. Então, o pó volta ao pó, o espírito volta a Deus. Quando há essa separação, o homem é constituído, né? Corpo, alma e espírito. Então, quando há essa separação do corpo e do espírito e da alma, então, este homem está morto fisicamente. Isso seria uma questão de tempo para Adão. A primeira morte que ele prova é a morte espiritual. Ele é separado da presença de Deus. E ele não tem mais como comer do fruto da árvore da vida. Ele não vai viver para sempre. Ele vai morrer, ele vai definhar, ele vai envelhecer, e o pó volta ao pó. O espírito volta a Deus. Isso é o que nós temos aqui em Eclesiastes 12, verso 7. Então, o que acontece? O que acontece quando o homem morre? Quantas vezes um homem pode morrer? Hebreus 9, 27. Hebreus 9, 27 vai deixar bem claro para nós. Cada homem morre uma só vez. E depois aguarda o juízo. Então, a doutrina, né, que fala sobre a reencarnação, a doutrina espírita, ela tem um sério problema com as Escrituras. Não pode ser provado pelas Escrituras, muito pelo contrário, essa doutrina de uma reencarnação, de que uma pessoa, ela morre, nasce de novo e morre. Se ela for boa, ela vai ter uma vida melhor, ou a vida seguinte ela vai ser melhor. Se ela for muito ruim, a próxima vida dela vai ser pior. Essa teoria, essa doutrina não é bíblica. Porque olha o que esse texto aqui nos afirma categoricamente, Hebreus 9, versículo 27, diz o seguinte, assim, dá para a gente ler juntos, né? E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Então não há uma segunda vida para o espírito do homem. Está ordenado que ele vai morrer uma vez só. E depois dessa morte, o que há para ele não é uma segunda vida. O que há para ele é o tempo em que ele aguarda o juízo de Deus. Então, meus irmãos, sobre a morte, o que a Bíblia afirma? A Bíblia não afirma que morte é extinção. A Bíblia afirma que morte é separação. Morte espiritual é a separação entre o espírito do homem e o espírito de Deus. Todos nós e todos os homens que nasceram e que vão nascer, nascem nessa condição.
espiritualmente mortos. Até as crianças estão espiritualmente mortas, separadas de Deus. Então, a morte física é também a separação entre o espírito e o corpo. E é interessante, não é? O corpo vai voltar ao pó. O corpo, aqui a palavra está se referindo à sepultura, este corpo vai ser enterrado, e nós sabemos que a decomposição que ele vai sofrer e vai se tornar pó. Mas a Bíblia fala de um novo corpo, né? Os salvos em Cristo terão um novo corpo. Algo maravilhoso. Deus, ele vai preparar e tem preparado um novo corpo para nós. E isso é por causa da obra de Jesus Cristo na cruz, a restauração. E também aprendemos nessa primeira parte aqui, cada homem morre uma só vez. Não há nas Escrituras como conceber a doutrina espírita, né? A doutrina da reencarnação. Não há reencarnação. E após a morte? O que ocorre, então, após a morte? Nós vamos abrir um texto, Lucas 16, e esse texto vai nos falar muitas coisas. A Bíblia fala muito pouco sobre essa situação do homem após a morte, mas fala sobre os destinos, 2 destinos apenas, o céu ou o inferno. E não é historinha, né? São lugares verdadeiros, lugares reais. Lucas 16, versículos 22 e 23. Essa aqui é a história conhecida, muito conhecida pelos irmãos, uma parábola contada por Jesus do rico e o mendigo, né, chamado de Lázaro. E nós temos aqui, meus irmãos, o verso 22 e 23, nós vamos ver que com a morte está definido o destino eterno de cada pessoa. Não existe, né, uma chance de alguém deixar um lugar e passar para o outro. Não existe essa possibilidade de um purgatório, de um lugar intermediário entre o inferno e o céu, onde o homem, né, a alma do homem vai e ali pode purgar os seus pecados e aí ter ainda uma chance de salvação. A Bíblia não ensina isso. Isso é uma doutrina, não é, defendida pelo catolicismo, mas que não tem sustentação nenhuma das Escrituras. Pelo contrário, os textos bíblicos afirmam a existência de apenas 2 destinos, o céu ou o inferno. E nós veremos nesse texto que não há como mudar a condição, não há possibilidade de mudança. Lucas 16, versos 22 e 23, aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, essa parábola aqui, é o que é uma parábola, né? É uma história contada por Jesus Cristo para trazer princípios, né, ensinamentos eternos e muito importantes. Não quer dizer que cada detalhe da parábola deve ser visto como literal, mas que ela está trazendo ali ensinamentos muito importantes. E o ensinamento muito importante que essa parábola está trazendo para nós é que cada um, depois da morte, cada pessoa vai já direto para o seu destino eterno. E aqui esses lugares são mencionados aqui como seio de Abraão e inferno. Nós vamos ver, irmãos, que a Bíblia ela se refere ao céu de várias formas diferentes. Ela se refere ao céu, às vezes falando seio de Abraão, às vezes fala céu, às vezes fala paraíso, às vezes menciona-se a cidade celestial. São referências ao mesmo lugar que é o céu. Assim como existem várias referências, né,
há o inferno. Fala-se Seol, fala-se Tártaro, Geena, são nomes diferentes do mesmo lugar que é o inferno. Então, nós temos um homem aqui no céu, nós temos um homem no inferno. O que essa parábola fala mais? Seguindo versos 24 a 26, nada pode ser feito pelos que já morreram. Nada. Então, não tem como se comunicar com eles, não tem como fazer aqui uma missa, um culto de 7º dia, que vai ajudá-lo lá na sua situação com Deus. Não existe. Não há nada que os vivos possam fazer pelos mortos. E esse versículo 24 aqui até o 26 está dizendo: então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E, além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para vós. Então, nada pode ser feito pelos que já morreram. Os que estão nos céus não podem ajudar os que estão no inferno. Não existe mais essa ligação, essa possibilidade de qualquer ligação entre eles. Ainda do verso 27 até o verso 31, então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna. Ou seja, ele está pedindo que o espírito aqui de Lázaro volte e faça alguma coisa pelos seus parentes, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas. Ouçam-nos. Ou seja, eles têm a palavra de Deus. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que, aí Abraão fala da ressurreição, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Então não há nada que os mortos possam fazer pelos vivos. Os vivos não têm nada que pode fazer pelos mortos. Os mortos não podem fazer nada pelos vivos. Não pode haver nenhum tipo de ligação verdadeira entre vivos e mortos. Esse, inclusive, era um hábito pagão, que não é reconhecido biblicamente como algo verdadeiro. Então, a palavra de Deus ela proíbe essa busca de contato com os mortos, é o que nós temos muito no Espiritismo também, vemos muito no Espiritismo. Então, a condição da morte, ela é definida pela fé que a pessoa teve ou por sua incredulidade. Se foi alguém que creu em Jesus Cristo como Salvador, era uma pessoa salva, morreu, vai direto para o céu. Não vai para outro lugar. Se ela não tinha salvação em Cristo, ela vai direto para o lugar de condenação. O crente, por sua fé em Jesus Cristo, ele tem uma visão bem diferente. A morte deixa de ser a tragédia maior na sua existência. A morte vai acabar sendo uma serva para o crente, que leva esta pessoa para um estado de completa bem-aventurança. Vai levar essa pessoa aos braços do Senhor, ao mesmo lugar onde está o Senhor Deus, o lugar de constante felicidade. E aí nós podemos abrir Lucas 23, 42 e 43.
quando um dos homens ali crucificados ao lado de Jesus busca a sua salvação em Cristo, ou seja, a salvação é individual, não é? Cada um deve buscar a sua salvação. E Jesus e acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Hoje estarás comigo no paraíso. Eu já vi, né, pessoas que pregam aí que há o sono da alma, que ninguém vai para o céu diretamente, que as almas não têm consciência depois da morte, colocando uma vírgula aqui, onde não tem. E eles leem o texto dessa maneira: em verdade vos digo hoje, estarás comigo no paraíso. Não é essa a tradução do texto bíblico. A tradução do texto bíblico correta é essa que nós temos aqui. Em verdade te digo que hoje, no dia de hoje, você estará comigo no paraíso. Essa é a tradução, né, correta das Escrituras. Jesus está dizendo para aquele homem que naquele dia mesmo estaria com ele. A diferença, claro, entre o Cronos, né, o Kairos, o tempo vivido aqui, o tempo nos céus, né? Então, é um dia, né, como 1000 anos. Então, mas o Senhor Jesus está falando na linguagem do Cronos, na linguagem terrena, na linguagem que aquele homem entende. E ele, com certeza, ele não tinha muita instrução bíblica, né? Porque estava ali numa cruz, sendo crucificado ao lado de Jesus e com culpas. Então, Jesus estava falando para ele, sem ludibriá-lo, na linguagem que ele compreendia, que naquele dia mesmo, após a sua morte, ele estaria com o Senhor Jesus no paraíso. Após a morte, os salvos em Cristo vão para o céu. E, a partir desse momento, já começam a desfrutar as bênçãos eternas. Filipenses 1, versos de 21 a 24. Filipenses 1, versículos de 21 a 24. Paulo diz o seguinte para aqueles irmãos: ele está preso e há risco de que essa prisão acabe em morte. Os irmãos em Filipos têm conhecimento, né, de que ele está preso, têm conhecimento de que essa prisão pode acabar com a sua morte, e então eles estão aflitos e tristes. O apóstolo Paulo, sabendo disso, escreve essa carta, a carta aos Filipenses, para acalmá-los, para consolá-los, para dizer que eles não devem temer e que as suas prisões estão sendo um novo formato para ele servir a Deus. Tem abrido novas oportunidades para ele servir a Deus e pregar o Evangelho. É uma das cartas chamadas Cartas da Prisão. E Paulo diz o seguinte a respeito dessa possibilidade de sua morte. Ele diz o seguinte aqui do verso 21 a 24: porquanto, para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ou seja, se eu ainda for útil, se eu posso produzir algum fruto para o Senhor aqui na terra, então eu não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Então, para o crente, essa certeza traz algum conforto. Verso 24: mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. Ou seja, ele ainda tem trabalho para fazer, ele ainda tem muito ministério para desenvolver com aqueles irmãos. Mas ele tem uma certeza aqui muito grande, de que se for o momento da sua morte, ele estará logo em seguida com o Senhor. Ele diz aí, estar com Cristo. Estar com o Senhor Jesus. Então, esta é a certeza do cristão, a certeza de estar com o Senhor Jesus Cristo logo após a sua morte. Mas, pastor, e a ressurreição? A ressurreição, segundo o corpo, é depois, não é? É quando
acontecer a segunda vinda do Senhor Jesus. Mas uma coisa não impossibilita a outra. Então, podemos estar com o Senhor, mesmo não tendo esse corpo ressurreto ainda. Agora, o céu, né? O que a Bíblia fala sobre o céu? O que é o céu? O céu é um estado de bem-aventurança ou é um lugar? Vamos observar alguns textos bíblicos aqui, meus irmãos, que mostram para nós que o céu é, de fato, um lugar. Há dois sentidos em que a palavra céu é usada na Bíblia. A primeira delas é o céu, a criação divina, ecossistema, terreno, esse que nós temos aí sobre as nossas cabeças. Mas a Bíblia também se refere ao céu como lugar da habitação de Deus. Ou seja, um outro céu. É o lugar da habitação de Deus. É o lugar da habitação dos anjos. E, depois da morte dos salvos, passa a ser também o lugar da sua habitação. E muitas vezes a Bíblia se refere ao céu de Deus, não a essa criação aqui, da qual nós desfrutamos, mas o céu onde Deus habita, das seguintes maneiras. Agora tem muito versículo aqui, tá? Vamos para Mateus 5,34, onde Jesus refere-se ao céu, o lugar da habitação de Deus, como o trono de Deus. Aí nós temos Mateus 5,34 e Mateus 23, 22. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus. Jesus está se referindo ao céu como um lugar, percebe? Não como um estado de graça. E capítulo 23, versículo 22 de Mateus, também, quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus, e por aquele que no trono está assentado. Então, o céu é esse lugar, onde está o trono de Deus, onde está o Senhor, de onde Ele governa todas as coisas e todo o universo. Além de ser o lugar onde Deus está, nós temos também vários versículos aqui, você já pode ir abrindo Marcos, capítulo 11, que Cristo é do céu, veio do céu, foi para o céu e está no céu. Então, Ele é do céu, veio do céu, foi para o céu e está no céu. O Espírito Santo foi enviado do céu. Então, são referências a um lugar. Marcos 11, versículo 25. Quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. 16, 19. 16, versículo 19. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. João 6, 51. João 6, 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. O pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. 1 Coríntios 15, 47. Vai mais página um pouco aí. 1 Coríntios 15, versículo 47. O primeiro homem formado da terra, ou seja, Adão, é terreno. O segundo homem é do céu. Então, Jesus veio do céu. E aí nós temos vários outros textos, Efésios 6, 9, falando para os senhores, dos servos, que eles também têm um Senhor no céu, que é Deus. Colossenses 4, 1 também é o mesmo tipo de referência. Os senhores que cuidam lá dos seus servos, eles devem lembrar que eles têm um Senhor no céu, que é Deus. Tessalonicenses 4, 16, 1 Tessalonicenses 4, 16, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem,
ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, irmãos, nós temos vários textos, né? Apocalipse 11, 19. São referências ao céu como um lugar da habitação de Deus, dos anjos, do Espírito Santo, de Jesus Cristo. Apocalipse 11, verso 19, abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu. E foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Então nós temos aqui o céu descrito em muitos versículos, nós nem lemos todos, como um lugar onde Deus está, onde está o seu trono, onde está o Senhor Jesus, de onde veio o Espírito Santo. Os anjos, né, habitam o céu. E aí você pode ir voltando, se você está em Apocalipse comigo, né? Gálatas 1, verso 8. Fala que se um anjo do céu, né, refere-se ao anjo como alguém que vem do céu, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue outro evangelho, que valendo que vos temos pregado, seja anátema. Lucas 22, 43, também uma menção ao céu como morada dos anjos, né? Lucas 22, 43. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, né? Aí nós temos outros textos ainda, Mateus 22, 30, Mateus 24, 36, né? E junto de todos esses citados aqui, ou seja, o Pai, o Filho, o Espírito, os anjos, os que morrem em Cristo, estão também com o Senhor nos céus. Hebreus 12, versículos 22 e 23. Mas tendo chegado ao monte Sião, e a cidade do Deus vivo, à Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e à universal assembleia, e à igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Então, meus irmãos, eu não vejo dúvida com relação ao céu ser de fato um lugar, né? Então, esses dias, uma irmã estava conversando comigo sobre isso, foi questionada, né, no seu trabalho, os colegas conversando e falando que não acredita que o céu é um lugar. Como? As Escrituras falam que o céu é um lugar. E um lugar onde Deus está, e um lugar para nós, onde nós também vamos, não é? Depois da morte. Então, nós temos muitos textos, né, que vão ligar a morte do salvo ao encontro imediato com Deus, né, no céu, mesmo antes da ressurreição. Nós já falamos de Eclesiastes, né? O pó, então o pó volta ao pó e o espírito volta a Deus. O texto já está falando isso. O espírito volta diretamente para Deus. Nós lemos o texto aqui de Lucas 16, a questão do rico e do Lázaro, né? Onde o justo vai direto para Deus após a sua morte. Lemos também aqui Lucas 23, 43. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E nós temos mais textos aqui ainda, né? 2 Coríntios 5, verso 8. Segunda Coríntios 5, versículo 8. Paulo também falando sobre a questão da morte, e quando nós deixamos essa casa terrestre que ele
está se referindo ao próprio corpo, né? E ele diz aqui no versículo 8, entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Então, veja que não há realmente margem nenhuma para um cristão defender uma ideia de que após a morte não estará com o Senhor. Então, Paulo, nós já mencionamos Filipenses 1, verso 23, né? De um lado ou de outro eu estou constrangido, tenho o desejo de partir e estar com Cristo, ou ficar e estar com a igreja, servindo, trabalhando, não é? Então, meus irmãos, para início aqui do estudo nosso, né, nós temos aqui algumas afirmações muito interessantes e que já vão rebatendo várias heresias, né, de que, de fato, né, a morte não é extinção, a morte não é aniquilação. Há uma seita, né, que não acredita no inferno porque ela acredita na aniquilação da alma. Mas a Bíblia não fala de aniquilação da alma. A Bíblia fala da destinação da alma ao inferno. E a condenação do inferno não é aniquilação. A condenação ao inferno é tormento eterno. E nós vamos ver também mais sobre essa questão do inferno, do julgamento. Não dá para ver tudo hoje, né? Mas por hoje, nós estamos vendo que a morte é separação. Os homens estão mortos espiritualmente, nascem mortos espiritualmente, separados de Deus. Por que nós pregamos o Evangelho? Para que os homens sejam reconciliados com Deus, para que eles tenham este novo nascimento espiritual. E este novo nascimento espiritual é o vivificar, é praticamente uma ressurreição espiritual. Um homem está morto em seus delitos e pecados. Mas quando ele ouve a pregação do Evangelho, crê em Jesus Cristo como seu Salvador, nós não estamos falando aqui de uma grande fé, nós estamos falando de fé. Ele crê em Jesus Cristo como seu Salvador, confessa Jesus como seu Salvador. A partir deste momento, ele é regenerado, é nova criatura. Agora ele tem uma identidade com Deus, um novo homem em Jesus Cristo. A partir deste momento, as bênçãos da cruz de Cristo estão sobre ele. Ele é justificado por causa do sangue de Jesus. Ele é santificado, separado para agora ser um filho de Deus. Sobre ele está também a bênção da adoção, ou seja, a relação dele com Deus é oficial. Ele é filho de Deus. Há uma propiciação que agora está sobre a vida dele. Ou seja, o sangue de Cristo tornou propícia a sua salvação e ele não é mais um filho da ira. O que era propiciação ali no Antigo Testamento? Havia um propiciatório, uma tampa, né, da Arca da Aliança. O sumo sacerdote oferecia os sacrifícios, trazia um pouco do sangue e aspergia sobre o propiciatório. O simbolismo disso era aplacar a ira de Deus por causa dos pecados dos homens. Então, o sacrifício de Cristo tornou propícia a nossa salvação. E não há mais ira de Deus para os seus filhos, para os salvos em Cristo. Se Deus disciplina os seus filhos, é porque Ele ama, não é porque Ele odeia, mas é porque Ele ama. A ira de Deus não é para os filhos. A ira de Deus não é para a igreja. A ira de Deus é para os ímpios. A ira de Deus será derramada um dia sobre os ímpios, mas para os filhos não. Por quê? Por causa da propiciação. Então, Cristo, Ele traz sobre o salvo em Jesus Cristo todas essas bênçãos. A salvação em Cristo, ela tem muitos aspectos. E, por isso, nós falamos que a salvação é poderosa. A salvação em Cristo, ela supera todos os danos causados pelo pecado. Então, a obra de Cristo na nossa vida é superior a todo dano que o pecado causou.
Se o pecado nos separou de Deus, a obra de Cristo nos reconcilia com Deus e nos torna filhos de Deus. Se a comunhão foi quebrada, em Cristo a comunhão é restaurada. Então nós somos feitos, se éramos filhos da desobediência, agora há uma santificação, nós somos transformados, nossas afeições agora são de amar a Deus e o desejo no nosso coração é de obedecer a Deus. Se desobedecemos a Deus, nos entristecemos. Se pecamos, nos entristecemos, porque uma obra aconteceu do Espírito de Deus na nossa vida. Somos uma nova criatura. O que trazia prazer, o pecado que trazia prazer, agora nós nem queremos mais, nem aproximação. Há uma transformação, houve uma transformação. Então, nós pregamos o Evangelho para que aqueles que estão mortos espiritualmente sejam reconciliados com Deus. E sendo reconciliados com Deus, eles têm uma esperança eterna e estarão com o Senhor. Então, é por isso que nós pregamos o Evangelho do nosso Senhor Jesus, porque nós cremos realmente na palavra de Deus. E ela fala sobre este lugar, para onde nós queremos ir, onde nós queremos estar com o Senhor. E Ele mesmo garantiu que nós estaremos com Ele. Então, é grande a nossa alegria e é grande também a nossa convicção em afirmar a existência do céu, em afirmar o evento terrível que é a morte. E como nós podemos ter esperança para enfrentar esse momento fatídico, confiando em Jesus, sendo consolados em Jesus. Então, Cristo veio para nos dar vida. Se nós olhamos para a situação da morte por todos os lados, Jesus o tempo inteiro está prometendo o quê? Vida eterna. O tempo inteiro Jesus está falando de vida eterna. É isso que Ele tem para nós. E essa é a vida que nós queremos viver aqui, em Cristo. Viver com o Senhor, amar o Senhor, reconciliar nossa vida com Deus, viver uma vida consagrada a Deus pela fé. E se chegar o dia em que nós já não temos muita utilidade para o Senhor aqui, e Ele tiver outros planos para nós, nos céus, amém. Louvado seja o Senhor, porque nós temos uma esperança viva, a bendita esperança, e estaremos com Ele. Amém, irmãos?